Continuando então o nosso ABC, né, o nosso de A a Z com os óleos essenciais da doTERRA. E agora falando sobre os óleos com C, nós temos alguns óleos aqui com C. E o primeiro é o Cardamom, que é Eleutheria Cardamomum, um óleo essencial que pode ser usado de forma aromática, tópica interna e que pode ser usado puro. Ele é excelente para questões digestivas, então ajuda na digestão, na saúde gastrointestinal e também para as vias respiratórias, fora que é uma especiaria maravilhosa para cozinhar. Ele é composto principalmente de monoterpenos e ele tem como principais grupos funcionais. Primeiro, éster, né, que é a maioria aqui, tanto é que a gente vê aqui dentro do éster esse acetato de terpenila, que tem aí praticamente 50% da composição, e depois é seguido por éter, ok? E depois a gente também vai ter um pouquinho aqui de alceno e de álcool. Por exemplo, aqui eu mostrei o eucaliptol, cineol, né? Que é um álcool aí. Então, quando a gente pensa em álcool, a gente pensa em óleo essencial excelente para a questão emocional e também excelente para o sistema digestivo e para o metabolismo. E quando a gente pensa aqui nesse acetato de metila, a gente tá de terpenila, a gente tá falando de um éster que também ajuda muito nos sistemas como um todo, respiratório e no sistema digestivo. Então, olha como a gente consegue ir entendendo como usar. Cássia, Cinnamomum cássia, uso aromático tópico interno e tem que ser usado diluído, é um óleo essencial que a gente chama de hot, tá bom? A gente tem uma composição que tem aí outros como de terpenos, mas tem majoritariamente monoterpenos e tem um pouquinho de sesquiterpenos, e o principal grupo funcional é aldeído, e eu quero te testar. Lembra que o aldeído, ele ajuda a dar uma aquecida na pele, certo? Ele aquece, são aqueles óleos hots, ele é ótimo para o sistema cardiovascular, para o sistema imunológico, para o sistema nervoso, para o sistema digestivo. Então, realmente, a gente quando ingere aqui a cássia, a gente tá ali estimulando a saúde metabólica, estimulando também a saúde imunológica e ajudando como um todo a função cardiovascular, fora que ele tem um aroma super gostoso. Então, sistema cardiovascular, digestivo, endócrino, imunológico, tem 75 a 97% de cinnamaldeído, que é aqui um aldeído, certo? E 1 a 8% de acetato de cinnamilina, ok? Então, aqui a gente tem essa composição aqui como um todo do cássia. Cedarwood, que é o Juniperus virginiana. Ele é um óleo essencial que pode ser feito uso aromático tópico interno e tem que ser diluído para peles sensíveis. Então, ele é um repelente natural de insetos. Ele também é um óleo essencial que produz relaxamento e ajuda a manter a mente e a pele saudável. Então, ele é excelente. Quando a gente fala de óleos ali para relaxamento, eles têm uma ação no sistema nervoso e um óleo essencial para a pele, composto por sesquiterpenos, moléculas maiores, e a gente tem aqui alcenos em grande escala, e alceno é excelente antioxidante, por isso que a gente está falando de pele, certo? Então a gente tem aqui de 10 a 47% de alfa-cedreno, um alceno, 9 a 40% de cedrol, e nós também temos aqui um pouquinho de composição desse tujupseno, ok? Então cedro como um todo. E o cilandro, que é o Coriander sativum, uso aromático tópico interno, e ele pode ser usado de forma pura, certo? Ele auxilia numa digestão saudável quando você toma ele ali internamente. Ele também é muito limpante e desintoxicante. E claro, a gente tá falando do coentro, né? Ele dá um gostinho pra comida. Então ele é composto principalmente por monoterpenos, mas também temos aqui sesquiterpenos. O principal composto, o grupo funcional dele é o aldeído. De novo, nós estamos falando de aldeído, óleo essencial que aquece a pele, óleo essencial que é incrível pro sistema digestivo, certo? A gente já falou aqui do aldeído pro sistema digestivo quando a gente falou da cássia. Aqui falando do cilandro, a mesma coisa. Então a gente tem aí, e o segundo grupo mais presente aqui é o álcool, certo? Que também é incrível para o sistema digestivo, mas também apoia o sistema circulatório, o sistema nervoso como um todo. Então a gente tem aqui essa escolha bem legal. E nós temos aí de 15 a 45% de 2-decenal, que termina com aldeído. E de 5 a 25% de 2-decanol, que termina com álcool, ok? Então é bem a composição real do que a gente tem por aqui. Cinnamon bark, vamos lá, que é a Cinnamomum zeylanicum, uso aromático tópico interno que sempre tem que ser diluído, é um hot, certo?
Então, todos esses óleos hot, você vai ver que eles vão falar de função metabólica, né? A cássia, aqui o cinnamon bark, por quê? Aquece ali o corpo, tá? Também, quando a gente fala de óleo hot, quando a gente fala desses óleos que tem o cinnamaldeído, né? Tá vendo que tem aqui o cinnamaldeído na cássia, que tem no cinnamon bark? A gente tá falando de óleos que são hot, então que vão ajudar na função metabólica e que vão estimular também o sistema imunológico. Você vai ver que a gente tem só óleos hot na composição do blend mais famoso para sistema imunológico da doTERRA, que é o On Guard. Então a gente tem esse auxílio na função imunológica também. Fora que quando a gente fala desse composto, a gente também tá falando de repelente de insetos e ele traz aí um sabor aos alimentos, tá? Então, excelente pro sistema imunológico, pro sistema endócrino, porque ele estimula a função metabólica. Ele tem como principal componente monoterpenos e como aqui no caso da cássia, a gente tem como principal componente o aldeído. Aí eu tô te falando, você tá falando ali com uma pessoa da sua família que tá perguntando, então tá, qual que eu pego pra minha função metabólica? Eu pego a cássia ou o cinnamon bark? A gente consegue ver que ambos são muito bons, mas a gente tem uma composição maior de cinnamaldeído aqui na cássia do que a gente tem aqui no cinnamon bark. Mas pode ser que a pessoa também queira alguma função relativa a éster, por exemplo. E aqui tem mais éster do que tem na cássia. Tá vendo só como ir conhecendo os compostos faz com que você consiga dar uma indicação melhor? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu também queria algo que, enfim, ajudasse nos sistemas como um todo, que fosse rejuvenescedor. Ah, então beleza, então esse aqui. Ah, não, mas eu quero mesmo essa coisa metabólica. Então, vamos pra cássia, beleza? Então assim você vai conseguindo caminhar. Não tem um errado e um certo, é simplesmente escolha e a gente tem óleos essenciais muito completos. Mais um óleo com C, que é a Clary Sage, a sálvia esclareia, uso aromático tópico e interno, e a gente pode usar a sálvia esclareia pura, tá bom? Ela promove uma aparência saudável ao cabelo, ao couro cabeludo, uma noite de sono tranquila também ela pode ser usada. E é excelente calmante e relaxante para a pele. E a sálvia esclareia também tem propriedades bem legais para regulação hormonal feminina. E é muito indicada para ser usada durante o trabalho de parto, porque ajuda você a entrar ali nas contrações ritmadas, aplicar ali em cima do umbigo, aplicar na região da lombar, como um todo. Ela tem como principal composição monoterpenos e como principal componente éster, certo? E éster é calmante, rejuvenescedor e apoio aos sistemas. É tudo que a gente tá vendo aqui, né? Rejuvenescedor, apoio ao cabelo e também calmante, não só da pele, mas também aí das nossas emoções, para uma noite de sono tranquila. Éster termina em ato, então nós temos 40 a 75% de acetato de linalila e nós temos também o linalol, ok? Então essa é a composição do Clary Sage. Temos mais óleos com C, Clove, aqui que é o Eugenia caryophyllata. Nós temos então o uso aromático, tópico interno e tem que ser diluída. Ela é muito potente antioxidante, auxilia na saúde cardiovascular, pode ser usada na higienização dos dentes, das gengivas, mas em especial a gente está falando aqui da saúde cardiovascular. Nós estamos falando do eugenol, certo? E eugenol é incrível para o sistema circulatório, é um álcool, né? É incrível, fora que o eugenol ele também é muito bactericida, por isso que pode ser usado na saúde bucal. O eugenol é o composto que os dentistas... Sabe o cheirinho de consultório de dentista? Aquele cheirinho é cheirinho de eugenol. Então é um composto muito usado, e palavras de alguém que já fez algum tempinho de odontologia. Então o eugenol ele é muito usado na higienização da boca como um todo, antes de um procedimento de restauração ou ali de um canal. Então o eugenol ele tem muitas propriedades antissépticas, por isso que é muito legal para limpar dentes, gengivas, e ele também acaba sendo muito antioxidante e excelente para a saúde cardiovascular. Eu amo esse óleo. Então aqui a gente tem uma composição majoritária de monoterpenos e nós temos aqui fenol como principal componente. E depois também nós temos éster e um pouquinho de alceno. Olha que legal! Esse óleo essencial é rico em eugenol, que é extremamente antisséptico e também antioxidante. E também é rico em beta-cariofileno, que é um alceno aqui. Então a gente tem aqui a mistura de um álcool com alceno. E eu acho essa mistura maravilhosa, porque beta-cariofileno é anti-inflamatória, a substância mais anti-inflamatória que existe no mundo. É antioxidante junto com uma substância extremamente limpante. Então para higienizações como um todo, o Clove é maravilhoso. Copaíba, aqui, que é a Copaifera spp, species, né? É uso aromático, tópico interno, e ela idealmente precisa ser diluída, mas na verdade muitas vezes eu uso pura, como um todo. Nós temos aqui um óleo essencial aqui do nosso território brasileiro perfeito, muito completo, auxilia a saúde do sistema cardiovascular, extremamente estimulante da imunidade, ajuda o sistema digestivo, respiratório, muito antioxidante e ajuda a acalmar
e relaxar o sistema nervoso, promove também uma pele muito limpa e é excelente para manchas. Vamos entender por quê? Primeiro, composta de muito sesquiterpeno, é um óleo essencial um pouquinho mais pesado, não é tão volátil, tanto é que a gente não fica inalando muito a copaíba. A gente pode inalar, não é que não dá para inalar a copaíba, mas os principais usos são os usos tópico interno e o grupo funcional principal é alceno, porque a gente tem tudo eno aqui, beta-cariofileno, bergamoteno, copaeno. Então, beta-cariofileno, potente anti-inflamatório, um potente antioxidante. Então, a gente consegue usar a copaíba aí como um anti-inflamatório de uso interno quando você está com uma dor muscular, articular, alguma protusão, dor como um todo no corpo. Se aplicada topicamente também acaba que tem um efeito analgésico muito grande, o bergamoteno. Enfim, a gente tem aí um potente estimulante também do sistema imunológico. Acho incrível tomar gotinhas de copaíba todos os dias. Um óleo essencial maravilhoso, justamente porque ele é composto aí por uma combinação de alcenos. Coriander, que é o Coriandrum sativum. Uso aromático, uso tópico e uso interno. E pode ser usado de forma pura. É um óleo essencial que promove a digestão e também ajuda a manter uma aparência clara, né? Clareador da pele. Composto principalmente por monoterpenos, certo? Nós temos como principal grupo funcional álcool. Álcool é excelente para sentimento de ansiedade, lembra? Inalar. Repelente, limpeza de pele e acalmar o sistema nervoso, promovendo o relaxamento. É justamente isso que a gente tem aqui, né? Digestão, relaxamento do sistema nervoso e uma pele clara. Então, a gente tem 60 a 75% de linalol, ok? Nós temos aí um álcool. Temos alfa-pineno também, certo? Que é um alceno aqui. Então, ó, tem um álcool que ajuda a tratar a pele. Tem um alceno que é muito antioxidante. Nós temos cânfora aqui também, certo? E gama-terpineno, certo? Então, essa é a composição como um todo do coriander. Cumin, tá? Cuminciminum, o nome botânico. Uso aromático tópico interno. Tem que ser diluído para peles sensíveis, tá bom? Auxilia a saúde digestiva e ajuda a aliviar o desconforto digestivo ocasional e também é purificante dos sistemas do corpo. Então, sistema digestivo, cardiovascular, a pele. Aqui a gente tem uma composição principal de monoterpenos. Nós temos alcenos junto com aldeídos. O que são os alcenos? Vocês estão cansados, né, de saber? Antioxidantes, anti-inflamatórios e aldeído calmante, mas também aquece a pele e é excelente para o sistema cardiovascular, sistema imunológico. Então é justamente o que a gente encontra aqui. Ajuda muito o sistema como um todo, saúde digestiva, desconforto digestivo, mas sistemas como um todo do corpo são beneficiados, como o sistema cardiovascular. É excelente também para a pele. Nós temos cuminal, aldeído, né? Termina em al, é aldeído. Terpineno, então nós temos aqui um alceno, gama-terpineno, beta-pineno, cimeno, enfim. Cypress, que é o Cupressus sempervirens, para concluir os nossos óleos com C. Uso aromático e uso tópico, não uso interno aqui. E pode ser usado de forma pura, promove vitalidade e a energia, ajuda a melhorar a aparência da pele oleosa. Então, nós temos aqui uma composição majoritária de monoterpenos e majoritária de alceno. Alceno é incrível para limpeza da pele e é incrível antioxidante. Então, nós temos alfa-pineno e delta-3-careno, que vai ser muito legal como um todo para essa coisa antioxidante, tanto do sistema nervoso quanto da pele, e ajuda a controlar a oleosidade. Muitas informações dos óleos aí com a letra C. Quero te lembrar que se você não fez nosso curso base de aromaterapia, é muito importante que você faça também, para que você tenha as bases, os usos gerais. Eu dou algumas indicações, tabela de interação medicamentosa, indicações do que é mais restrito para uma grávida, para uma criança. Aqui eu tô focando de fato na parte bioquímica da coisa e eu espero que você esteja gostando. Bora continuar agora com os óleos com D.